nós pagamos o imposto em função da nossa capacidade de contribuir. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Por isso é que um Lexo, por exemplo, paga um imposto diferente de um I10. Como é que os nossos seguidores podem diferenciar o que é imposto, o que é uma taxa e o que é uma contribuição especial? Por exemplo, atestado de pobreza, isso é taxa. E há que é imposto sobre a aplicação de capitais. A segurança social não é um imposto. A segurança social também não é uma taxa. Paz família, sejam todos bem-vindos ao nosso e vosso podcast do canal FD Yuris. E hoje, mais uma vez, nós estamos com o Dr. Eide Cunha. Hoje o Dr. Eide Cunha vai falar sobre impostos e figuras afins. Mas em primeira instância eu gostaria de saber como é que o doutor se encontra. Olha, como não faz tempo, né, em relação ao nosso último encontro, mais ou menos, né? Estou com algum problema, estou muito engripado. Realmente está a causar também alguma dor de cabeça, alguma febre. Certo. Mas conseguimos aqui nos ajustar, gerir. Viva. Doutor, em primeira instância, o que é, de forma clara e simples, imposto? Impostos são prestações coativas, unilaterais, né? Que uma entidade de direito público, certo, que é o Estado, impõe a uma outra entidade de direito privado, né? Que são normalmente os contribuintes, né? Para a perseguição de interesses públicos, né? Satisfação das necessidades coletivas. Até fui muito didático a definir, né? Na verdade, de forma resumida, imposto é tudo aquilo que nós pagamos ao Estado que deriva de um ato normativo para a satisfação das necessidades que é coletivas. Okay. E quais são as finalidades então? Qual é o real fim da existência de imposto? Por que é que temos que pagar imposto? Nós pagamos imposto porque o Estado tem necessidades e essas necessidades devem ser satisfeitas. E o mais sensato é essas necessidades serem satisfeitas por todos nós que constituímos ou que, né, formamos o próprio Estado, né? Sim. Porque eu acho que o Estado é compreendido em 3 dimensões, né? Certo. Povo, território e poder político. Entretanto, o povo faz parte do Estado. Certo. Então, quando se diz para a satisfação das necessidades coletivas, são as necessidades sentidas pelo Estado. Como o povo faz parte do Estado, então o povo sente essas necessidades. Nada melhor que o próprio povo contribuir para a satisfação das necessidades. Okay. O próprio povo sente. Por exemplo, escola, né? Sim. Educação. Sim. É uma necessidade que eu e o doutor sentimos. Iluminação pública, por exemplo. Certo. Então, nós contribuímos para, né, realização de despesas e ultrapassar essas necessidades. Okay. E nós sabemos que para além dos impostos, nós também temos outras figuras afins, que são as taxas e as contribuições especiais. E como é que nós poderemos diferenciar? Como é que os nossos seguidores podem diferenciar o que é um imposto, o que é uma taxa e o que é uma contribuição especial? Ok, a princípio já torna-se calhar um pouquinho delicado, um pouquinho difícil às vezes distinguir, ou elas se parecem, por isso é que são chamadas de figuras afins ao imposto. Por quê? Porque as três categorias são decorrentes de um ato normativo, ou seja, o Estado institui por normativos, né? Por um decreto ou por uma lei. Depois, essas são as relações. Outra relação é que é imposta pelo Estado, o Estado é que exige, a entidade de direito público, impõe a uma entidade de direito privado e todas são pecuniárias, né? Essas são as relações. Mas qual é a diferença? Existem algumas diferenças. Uma das diferenças é que o imposto é unilateral, ou seja, nós pagamos porque é o nosso dever como cidadão. Enquanto cidadãos que somos, nós temos direitos, né, atinentes ao Estado, mas também temos obrigações. Certo. Está previsto na Constituição, penso que é artigo 88, que todos nós somos obrigados a contribuir à despesa pública, certo, que nós próprios causamos, né, que o povo causa naquela mesma perspectiva. Então o imposto é unilateral. Já a taxa e as outras contribuições, vamos começar pela taxa, a taxa é bilateral. Okay. Então, uma das grandes diferenças é pelo efeito sinalagmático. Okay. Tá? Nós pagamos imposto porque é um dever de cidadão, como cidadão, um ato de cidadania pagarmos imposto. Por quê? Porque o Estado precisa realizar despesa para comatar as necessidades que todos nós sentimos. Certo. A taxa não. Eu pago a taxa porque eu quero que o Estado me empreste um serviço. Eu só pago taxa porque o Estado vai me prestar quê? Um serviço. Enquanto eu não precisar de algum serviço do Estado, eu não pago. Então a taxa é bilateral. Essa é uma pergunta muito extensiva, porque eu estou a tentar ser didático. Não sei se à vontade, doutor. Pode continuar, doutor. Depois também tem as contribuições especiais. Sim. A contribuição especial é também uma contribuição que,
podemos olhar para esse aspecto, né? Da bilateralidade ou unilateralidade. Certo. A princípio é que ela não é propriamente unilateral, mas também não é propriamente bilateral. Até é mais fácil dizermos que é bilateral. Por quê? Sim. Porque a contribuição especial, ela depende ou seja, ela tem uma contraprestação ao indivíduo. Mas essa contraprestação é dependente de uma ocorrência futura. Sim. Essa é uma das formas de nós distinguirmos. Outro aspecto que distinguimos o imposto e a taxa e a contribuição especial é também a competência, de quem é a competência de instituir, né? Para os impostos, a competência acaba sendo, né, a título primordial, né, da Assembleia da República, né, do Estado. Mas para os outros, por exemplo, a taxa não é de competência absoluta da Assembleia. Sim. Tá? Outro aspecto também a distinguir são os princípios atinentes às prestações. Por exemplo, o imposto é regulado ou é regido ou tem como princípio base o princípio da capacidade contributiva. Okay. Ou seja, nós pagamos o imposto em função da nossa capacidade de contribuir. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Por isso é que um Lexo, por exemplo, paga um imposto diferente de um I10. Alguém que tem uma mansão paga um imposto diferente da quem tem um quartinho apenas, ou uma casa de chapa, por exemplo, né? Então são esses aspectos. É também o princípio, enquanto a taxa e a contribuição especial são regulados pelo princípio da equivalência, ou seja, paga-se em função do custo que foi causado ao Estado. Sim. O imposto não, o imposto paga-se em função da tua capacidade, não em função do benefício que você obtém. O imposto não tem contrapartida individual a ti, a taxa acaba tendo uma contrapartida individual a ti, né? Então o facto gerador tem muito a ver. A taxa e a contribuição especial são de competência comum, dependem de um ato vinculado ao Estado, ou seja, eu para pagar, espero que o Estado me faça alguma coisa individualmente de forma imediata. Mas do imposto não existe isto, não existe esse aspecto, né? Sim. Exatamente. Então são algumas das diferenças. Se calhar é uma questão que se pode desenrolar com o tempo, para não ficar muito tempo nela. Sim, é aquilo que eu penso assim, e eu vejo isso que consigo notar claramente que o doutor Eide explica de uma forma que até a pessoa que menos entende sobre questões jurídicas vai compreender. É impossível não entender a explicação do doutor Eide. Só de recordar que a FD Juris, para além de ser um podcast, também é uma editora, uma academia e também é uma livraria. E sobre a parte da livraria nós trouxe aqui para os nossos seguidores alguns livros ligados com questões fiscais. Como podemos ver o do Dr. Antônio Napoleão, esse aqui está mais ligado com o direito das sociedades comerciais. Esse está mais ligado com o direito das sociedades comerciais. Temos aqui o curso de procedimento tributário do Dr. Antônio Rafael, também. Temos o estudo de direito fiscal do Dr. Simão Saluanda. E também temos o livro do Dr. Rui Cruz, estudos fiscais. Essa é a parte 2. Para quem quiser oferir esses manuais, é só ligar para o número da FD Juris. E, doutor Eide, da forma que o doutor Eide explica tão bem dos conteúdos, um dia desses seria bom o doutor Eide também elaborar um livro. Acho que os nossos seguidores amariam. Mas vamos nos focar no assunto de hoje. Hoje vamos falar sobre a próxima questão, doutor Eide. Está ligada com os impostos direto e indireto. Será que pode dizer qual a diferença entre o imposto direto e um imposto indireto e dar um ligeiro exemplo? Posso sim. Impostos diretos são aqueles, né? Assim, tentando ser um pouco didático, olhar na doutrina. A doutrina diz assim: impostos diretos são aqueles que incidem na manifestação da capacidade contributiva de forma imediata ou de forma direta. Então, quais são os impostos que incidem de forma imediata à manifestação da capacidade contributiva? São os impostos que tributam o rendimento, os impostos que tributam o patrimônio. Ou seja, impostos diretos são os que tributam o rendimento e tributam o patrimônio. São aqueles que nós sentimos diretamente. Sentimos porque eles incidem de forma imediata ou direta à manifestação da capacidade que é contributiva. Certo. Já o imposto indireto, essa é uma das diferenças, né, sobre a incidência, né? Já o imposto indireto é um imposto que incide não de forma imediata, mas sim de forma mediata a manifestação da capacidade contributiva. Quais são os impostos que incidem de forma indireta ou de forma mediata a manifestação da capacidade contributiva? O imposto, por exemplo, sobre o consumo.
Tá? O imposto direto é aquele que incide diretamente no rendimento, por isso é que nós sentimos, por exemplo, o IRT. Se eu ganho, por exemplo, 200 mil, eu vou receber, por exemplo, 180, porque como foi descontado o IRT, eu sinto de forma direta. Aquele imposto é um imposto direto, tá? Porque incide na manifestação da capacidade contributiva de forma direta. O IVA, por exemplo, é um imposto indireto, porque ele não incide no rendimento, não. Ele incide na utilização do rendimento. Então, ele tributa de forma indireta. Eu só pago o IVA quando eu realizo uma despesa. Então, aquele imposto que incide na manifestação, ou seja, na ocorrência ou na utilização, na realização de uma despesa, é o imposto indireto. É o que acontece com o IVA, é o que acontece com o imposto especial de consumo, por exemplo. Outra forma, por exemplo, de distinguir. O imposto direto são aqueles cujo o sujeito passivo, né, previsto na norma, sim, é de facto aquele que sofre o encargo do imposto. É o que acontece, por exemplo, com o imposto industrial. Quem é um sujeito passivo do imposto industrial? Pessoas coletivas, né, que realizam atividade comercial ou atividade industrial. Por exemplo, né, estou a olhar para a norma do Código do Imposto Industrial. Eles também é que sofrem o encargo do imposto, desfalque patrimonial. Eles é que sofrem, né, o desfalque financeiro. Sim. Já o imposto indireto não. O sujeito passivo não é de facto aquele que sofre o encargo do imposto. Quem é um sujeito passivo? Exemplo do IVA. Muita gente confunde, mas é assim. O sujeito passivo do IVA não é o consumidor final, né? Nós até fizemos um quiz que a grande parte das pessoas disseram consumidor final. Não é o consumidor final. O sujeito passivo do IVA são as entidades que realizam atividade econômica sujeito ao IVA, que vendem bem ou prestam serviço sujeito ao IVA. Mas, de facto, quem suporta o encargo do imposto não são as empresas, por exemplo, que realizam essas atividades, que prestam esse serviço. Quem suporta o encargo é o consumidor final. Por exemplo, quando eu vou para uma loja, vou comprar uma gasosa, por exemplo. Aquela loja, né, aquela empresa que vende a gasosa, é sujeito passivo do IVA. Mas quem vai sofrer o encargo do imposto não é a loja, é eu que estou a comprar o bem, é que sofre o encargo. Então, uma das diferenças é essa. O imposto indireto são aqueles impostos cujo o encargo não é do sujeito passivo. O encargo é do consumidor que é final. Uma outra diferença, existem várias, vamos terminar nessa terceira diferença para não ser muito longo. Tem um pouco a ver com o mecanismo de arrecadação também. Por exemplo, já ouvimos falar da retenção na fonte, né, doutor? Sim, já. Muito famosa, né? Sim. Essa figura da retenção, a retenção na fonte, na verdade, é uma ferramenta, um mecanismo de coleta ou da arrecadação de tributo, de imposto, né? Que foi instituída pelos Estados. A retenção na fonte é um mecanismo presente na tributação direta. Mas, na tributação indireta, temos a figura da repercussão econômica. Certo. Não existe retenção na fonte, por exemplo, em tributação indireta. Então, é uma das formas de distinguir. Existem várias, mas vamos nos limitar nessa para não sermos muito longos. Então, a diferença do imposto direto e indireto é essa. O direto incide no patrimônio ou no rendimento, porque tributa imediatamente a manifestação da capacidade contributiva. O indireto tributa a despesa, né, ou o consumo, incide de forma indireta ou imediata a utilização da manifestação da capacidade que é contributiva. Ok. Doutora Eide, quais são os sistemas, ou melhor, quais são os impostos mais relevantes no sistema fiscal angolano? Os impostos são, no sistema fiscal angolano, né? Quais são os que nós podemos encontrar? Nesse caso, os comuns, né? A princípio, o sistema fiscal angolano está estruturado da seguinte forma, né? Tem a tributação sobre o rendimento, tem a tributação sobre a despesa e tem a tributação sobre o patrimônio. Na tributação sobre o rendimento, nós temos, e ainda se tem dois regimes, regime geral e regime que é especial. Vamos ficar no regime geral, né? Depois, se calhar, posso dar uma nota do regime especial, que é a tributação sobre atividades específicas, como petróleo, né? Jogos, não é? Então, a indústria extrativa, nesse caso. Então, sobre o rendimento, temos o imposto industrial, temos o IRT. O imposto industrial, vamos falar que é o imposto que tributa as pessoas coletivas, né? Todas as sociedades. O IRT, que é o imposto que tributa as pessoas singulares, os trabalhadores, né? Os indivíduos, que seja trabalhando por conta própria ou trabalhando por conta de outrem. Depois temos também o IAC. IAC é o imposto sobre aplicação de capitais, que é aquele imposto que tributa o rendimento decorrente de uma aplicação de capital. Por exemplo, se eu fizer um depósito bancário que gera juros, se eu aplicar, por exemplo, hoje em dia fala-se muito da BODIVA, né? Da Bolsa de Valores de Angola. Sim. Se eu comprar, por exemplo, uma ação, né? Então, são impostos que tributam, né, o rendimento, né, decorrente da aplicação de capital. Temos também o quê? Temos a tributação sobre a despesa, né? Estes são os mais comuns, mas, né, sobre o rendimento. Sobre a despesa nós temos
ainda no rendimento, na tributação especial, nós vamos encontrar o IRPP, acho que é isso, Imposto sobre o Rendimento do Petróleo. Vamos também, depois na tributação sobre a despesa, nós vamos encontrar o IVA, que é o imposto mais comum, mais conhecido, penso eu, que é o imposto que tributa as transmissões de bens, as prestações de serviços. Temos também o IEC, que é o Imposto Especial de Consumo, que na verdade ele não tem finalidade fiscal, é uma finalidade extrafiscal. A finalidade extrafiscal significa dizer que o objetivo primordial desse tributo não é arrecadar, embora arrecada. O objetivo é desincentivar o consumo, porque ele tributa produtos nocivos. A saúde, por exemplo, supérfluos, o que acontece com a tributação das bebidas alcoólicas, por exemplo, do tabaco, do cigarro. Imposto especial de consumo, que é sobre a tributação da despesa. Depois temos o quê? Temos o selo também, que né, convencionalmente enquadramos aí na tributação da despesa. E sobre o patrimônio temos o imposto predial, que antigamente estava subdividido, mas agora tem imposto predial sobre detenção, sobre transmissão, né? Sobre o arrendamento. Quer dizer, de forma resumida é isso, né? São os mais comuns: o imposto predial, o imposto industrial, na minha visão, o imposto sobre o rendimento de trabalho. E por enquanto, né? Porque depois, daqui a pouco vamos para a reforma e esses impostos vão ser instituídos. Ou seja, vão extinguir-se, né? Vão ser extinguidos. Quando falamos sobre impostos versus figuras afins, será que podemos dizer que existe um risco de dupla tributação? Nos impostos e figuras afins aos impostos? Sim. Sabendo que, para além dos impostos, ainda existem mais outras figuras afins. Será que pode existir um risco de dupla tributação? Não, na verdade, eu não consigo aí ver um risco de dupla tributação nos impostos e figuras afins, porque tem factos geradores diferentes. Ok. E quando ocorrem factos geradores similares, existe algum cuidado que ocorre no âmbito dos sistemas fiscais para evitar essa dupla tributação. É o que acontece, por exemplo, na tributação da Segurança Social. A Segurança Social não é um imposto. Okay. A Segurança Social também não é uma taxa, é uma contribuição especial. Uau. Exato. Mas o que acontece? Como ela decorre, por exemplo, da manifestação do rendimento a quando da relação jurídica laboral, quando nós apuramos o IRT, que tributa o rendimento do salário, a Segurança Social também tributa esse rendimento, não é? Ocorre ali, existe sempre aquele cuidado de tributar a Segurança Social e tirar a Segurança Social para tributar, por exemplo, o IRT. Okay. O que pode ocorrer na dupla tributação, surgir a dupla tributação, é quando, por exemplo, acontece mesmo na sede na tributação dos impostos. O nosso sistema fiscal, por exemplo, é um sistema cedular. Isso faz com que haja a dupla tributação, mas não jurídica, a dupla tributação econômica. Mas, relativamente os impostos de figuras afins, é muito difícil, não consigo ver aqui casos, porque eles têm fatos geradores totalmente diferentes. E até mesmo a competência de fiscalização, competência de instituição, por exemplo, princípios a serem utilizados são totalmente diferentes. Por exemplo, o imposto, né, o princípio da capacidade contributiva. A taxa não. A taxa é o princípio da equivalência. E eu só vou pagar se eu precisar do serviço, por exemplo. Então, não vejo esse risco aqui. Certo. A próxima questão está ligada com o impacto para os contribuintes. De que forma o conhecimento da diferença entre imposto e figuras afins pode prejudicar o cidadão comum? O imposto, não percebi. Desculpa. De que forma o desconhecimento da diferença entre imposto e figuras afins pode prejudicar o cidadão comum? Exato. Eu penso que o desconhecimento pode dificultar, porque primeiro tu não sabes o que tu estás a pagar. Certo. Depois, por não saber, não sabes quais são os teus direitos, não sabes como pagar, né? E até que ponto pagar. Hoje em dia disse assim, não, a Administração Geral Tributária mudou de imposto para taxa, mudou de taxa de circulação para imposto, porque antigamente na taxa nós podíamos reivindicar, imposto não, né? Se calhar é por isso. Por exemplo, quando tu colocas ou não colocas uma licença, você é fiscalizado, né, e pode estar sujeito a multa. Ou seja, o imposto e a taxa, eles e as outras contribuições, eles têm naturezas diferentes e processam-se de forma diferente. Sim. Então, o desconhecimento pode fazer com que você processe de forma diferente ou até busque um normativo diferenciado para justificar um outro tributo. Okay. Porque até tem leis totalmente diferentes. Será que os empresários têm maior dificuldade em lidar com os impostos ou com as taxas e as contribuições especiais?
Primeiro, a princípio, eu acho que isso é bem visível, que são os impostos, né? Porque, só para nós termos uma ideia, são os mais comuns no nosso ordenamento jurídico tributário. São os do dia a dia, são aqueles que independem da tua manifestação, da tua vontade. Tu não precisas ter outros atos individuais para que realmente sejam gerados. Só o facto de seres angolano e ofereces um rendimento, tu estás sujeito a quê? Ao imposto. E a dificuldade é ali, porque eles são mais complexos e são... acho que a pergunta foi sobre a dificuldade, não é? Exato, é sobre os impostos. Se nós tivéssemos que fazer aqui um diagrama, nós íamos ver que os impostos teriam uma roda maior, depois a outra menos não tão grande, né? Que seriam as taxas, depois as contribuições que especiais. Entretanto, a dificuldade está nos impostos, porque são mais numerosos e são também mais complexos. Ou seja, nós temos uma lei para regular o imposto, que institui o imposto, mas depois da lei nós temos vários decretos que acontecem com o IVA, o que torna o imposto bem mais complexo. E a AGT, será que a AGT não tem nenhuma dificuldade em lidar com essa questão? Dos impostos, taxas, contribuições especiais, será que consegue lidar à vontade? Pronto, né? Essa pergunta é um pouquinho delicada, né? A AGT não diria, né? Mas Sim. como a AGT é composta por pessoas, por técnicos, obviamente que existem muitos técnicos que também têm a mesma dificuldade que nós às vezes também enfrentamos, né? Nós como contabilistas, consultores empresariais, de facto. Porque todos nós interpretamos a norma, né? Exato. Ok. Doutora Eide, como no último episódio, eu gostaria também que o doutor Eide deixasse um conselho para os nossos empresários sobre a necessidade de termos contabilistas ou técnicos que entendem da matéria nas suas respectivas empresas, a fim de melhor compreensão sobre essa matéria. Ok, eu vou fazer isso, mas se me permitir, eu sinto que não fui muito claro quanto à distinção dos tributos, né? À vontade. E há umas duas notas que eu queria dizer aqui. Vou tentar falar de forma mais organizada. Primeiro, uma das diferenças do imposto e as demais figuras é no efeito sinalagmático, né? O imposto é unilateral, é um ato de cidadania, eu tenho que pagar porque é o meu dever como cidadão, basta eu ter algum rendimento ou realizar algum ato gerador. Já a taxa e as contribuições especiais não. Eu pago a taxa é sinalagmática, né? Ou seja, é bilateral. Eu pago a taxa se eu, por exemplo, adquirir um serviço público ou utilizar um bem de domínio público ou me for, por exemplo, removido um obstáculo ou um limite jurídico. Uma nota muito importante a dar aqui é que quando, por exemplo, pagamos imposto, nós sabemos que o Estado tem que construir escolas, ou se calhar às vezes o Estado também presta serviço para nós, provavelmente, né? Só que o que é que acontece? O que acontece também nas contribuições especiais. Só que a diferença é que só pagamos taxa se o serviço público for divisível, ou seja, quando se consegue identificar as pessoas que estão a consumir o serviço. Não indivisível. Por isso é que existem algumas despesas públicas que não devem ser financiadas por taxas. Por quê? Porque não são indivisíveis, mas sim, ou seja, porque não são divisíveis, são indivisíveis, tá? É o que acontece, por exemplo, com a taxa de iluminação pública, né? Não pode ser instituída uma taxa de iluminação pública, a menos que seja feita gradualmente de forma separada. Por quê? Porque muita gente beneficia, se não consegue se identificar quem está a se beneficiar e o quanto está a se beneficiar. A taxa de iluminação pública, por exemplo, taxa de defesa nacional, por quê? Porque não se sente quem está a beneficiar. Então tem que ser instituído um outro tributo, não pode ser que taxa. Depois temos as contribuições especiais. As contribuições especiais têm uma outra diferença, né? Primeiro é que a questão da bilateralidade pode estar atrelada, mas está dependente de uma ocorrência futura. Depois, as contribuições especiais é o que nós pagamos, por exemplo, para assegurar, por exemplo, um grupo específico que decorre de alguma necessidade. Elas podem ser financeiras ou de melhoria. Essa que eu referi é a financeira, de melhoria ou de maior desgaste. É quando, por exemplo, nós somos obrigados a pagar uma taxa pela, por exemplo, realização de uma obra pública que o Estado faz. Certo. O Estado pode realizar uma obra pública, por exemplo, e que pode beneficiar alguns particulares. O Estado, por ter realizado essa obra pública, que beneficiou alguns particulares, pode cobrar algum tributo, por exemplo, para aqueles que foram beneficiados. A contribuição especial, só para termos uma nota, é uma das contribuições mais justas, tá? Para países também bem mais desenvolvidos, né? Que sentem, por exemplo, um grande resultado ou contraprestação da prestação que nós realmente fazemos. Então, de forma resumida, para não ser longo,
existe a diferença a título de competência. Os impostos são normalmente instituídos por lei em sentido formal. As taxas, contribuições especiais não precisam necessariamente ser instituídas por lei, não existe uma reserva absoluta. São instituídas por lei em sentido material, né? São instituídas por decretos. Depois, os princípios associados, o imposto é o princípio da capacidade contributiva, as taxas e contribuições especiais é o princípio da equivalência, paga-se em função um custo causado ao cofre público, é para repor, na verdade, o benefício obtido. Tá? Esses são os princípios. Depois, o imposto ou a contribuição é um serviço indivisível, um serviço indivisível, a taxa não, é divisível, tá? Depois existem outras que se calhar o tempo não nos permite, né? Mas eu queria dar essa nota porque, dado o tema, eu acho que isso tinha que ficar bem esclarecido. As pessoas têm que saber que quando pagam alguma coisa, conseguem facilmente identificar. Por exemplo, quando eu vou para a administração tratar um atestado de pobreza, aquilo não é um imposto, aquilo é uma taxa. Eu, por exemplo, pago, não é? Porque eu preciso de um atestado de pobreza. O Estado vai me prestar um serviço. E o valor que eu vou pagar, o valor da taxa, em princípio, e o que acontece com a contribuição especial, são determinados em função de um custo ou despesa que aquele serviço causa ao Estado. Então é para repor. A taxa, a princípio, não faz caixa. O imposto faz caixa. Por isso que o imposto é para satisfazer as necessidades coletivas, né, de forma direta. É arrecadar para depois fazer o orçamento e realizar de facto o quê? A despesa. Agregado familiar, por exemplo, atestado de pobreza, isso é taxa. O que, por exemplo, os advogados pagam taxa de justiça, acho que é isso que se diz, por exemplo. Aquilo é uma taxa, aquilo não é imposto, também não é uma contribuição especial. A contribuição especial que nós temos aqui, por exemplo, é a segurança social. Nós temos contribuição especial financeira, mas não temos de melhoria ou de maior desgaste. Está lá prevista, mas nós não temos. Se calhar, no outro dia, uma conversa de bastidores, vamos falar um pouquinho mais sobre o cenário. Então, mas a princípio é isso, doutor. Alonguei-me, mas queria deixar essa nota. Não, foi mesmo fundamental. Foi bem fundamental. Bem fundamental. Só gostaria que o doutor não esquecesse também da outra questão que está ligado com os conselhos para os nossos empresários. Na verdade, o conselho vai até equiparar-se, né? Porque nós estamos mesmo na era do conhecimento, doutor. Então, essa fase, a busca pelo conhecimento é necessária. Nós já falamos, penso que no primeiro podcast ou no segundo, vamos novamente falar, né? O desconhecimento da lei não te inibe da responsabilidade, né? Da pena. E acho que isso está previsto no Código Civil. Você vai fazer mal por não ter conhecimento, existe uma multa, você vai ter que pagar a multa, certamente. Então, eu acho que temos que buscar conhecimento, procurar ser autorresponsáveis, não olhar um culpado, que o culpado é o Estado, porque a lei não sei o que. Às vezes os empresários, por falta de conhecimento, também colocam muita culpa ao Estado. Às vezes o Estado não é culpado dessa falta de conhecimento. Dizia Galileu, quanto menos alguém entende sobre uma matéria, mais quer duvidar. Eu sinto um pouco isso dos empresários. Os empresários até acham que os técnicos da AGT muitas vezes fazem de propósito. Aplicam multa de propósito, porque eles acham que não podem ter aquela multa, mas é falta de conhecimento. Então, buscar conhecimento, aliar-se aos consultores, aos contabilistas e ter autorresponsabilidade. Eu acho que isso são os meus conselhos para esse podcast, doutor. Muito obrigado, doutor Eide. Muito obrigado mesmo. Sendo assim, chegamos ao final de mais um episódio do vosso podcast do canal da FD Yurs. Mantenham-se conectados ao nosso canal. Deus abençoe e até a próxima. Paz.